Olá, eu sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert e hoje eu quero falar com você sobre a forma mais efetiva de obter conhecimento. Vou falar com você sobre o método lei. Pode ser que você me acompanhe há algum tempo, já conheça o meu canal e talvez já tenha me ouvido falar deste método em outros vídeos, né? Afinal, é o método que eu pratico, é o método que eu recomendo para os meus alunos, para os meus seguidores, então é natural que eu fale dele várias vezes e hoje eu vim aqui nesse vídeo falar novamente para você sobre esse método. Por que eu trago aqui a forma mais efetiva de você obter conhecimento? Porque eu tenho algumas atividades, eu tenho alguns treinamentos, eu tenho alguns trabalhos onde eu oriento os meus alunos, onde eu levo os meus alunos a se tornarem consultores, professores e palestrantes. E o primeiro grande medo, o primeiro grande receio de quem entra nessa área para dar aula, para fazer consultoria, para fazer palestra, é o medo de não dominar o conhecimento da maneira adequada. É o medo de não saber tudo, é a dificuldade de conseguir juntar, obter todos os conhecimentos necessários quando a gente pensa na área tributária. E eu já disse outras vezes também que quando a gente pensa na área tributária, a gente pensa numa coisa muito grande, numa coisa enorme, algo muito difícil de conseguir dominar tudo na área tributária, né? Quando eu penso em área tributária, a área tributária é muito ampla, é muito vasta, né? E o que eu faço com os meus alunos é direcioná-los para determinados pontos, determinados temas, determinados assuntos, para que eles se especializem num assunto, depois em outro, depois em outro. Então vai dominando aos poucos, vai dominando devagarzinho cada assunto para poder se sentir à vontade, para poder ter conhecimento, para poder ter autoridade de falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E então, se eu pensar também na área tributária como um todo, eu também ficaria muito preocupado, ficaria muito triste. Por quê? Porque eu não tenho como dominar toda a área tributária e acredito que nenhum professor tem como dominar. Então, você deve perceber aí, você que é da área fiscal, você que é da área contábil, você deve acompanhar alguns professores e você percebe que os professores, eles se especializam, eles falam mais de um determinado assunto, mais de um determinado tema. O professor não é obrigado a saber de tudo que existe em termos de impostos, em termos tributários. Um consultor não é obrigado a saber tudo que está em todas as leis na área tributária. E a mesma coisa um palestrante também. A gente escolhe assuntos, escolhe trabalhos, escolhe temas e a gente se especializa naqueles assuntos, naqueles temas. Então, qual é a maneira mais efetiva de obter conhecimento? É o estudo constante. Estudo constante na nossa área. É importante estudar todos os dias. E se a gente parar para pensar, um médico, num dentista, num advogado, num engenheiro, eu acho que não tem uma carreira, eu acho que não tem uma profissão nos dias de hoje que a pessoa se forma e fica tranquila, depois não precisa estudar mais, depois não precisa acompanhar. Eu acho que precisa acho que todas as carreiras, todas as atividades acabam necessitando de uma busca de novos conhecimentos ou uma busca de aperfeiçoamento do conhecimento que já foi adquirido. E nós, na nossa área, temos que ter essa visão também, mesmo que você não seja formado, mesmo que você não tenha ainda uma formação acadêmica concluída, mas já trabalha, então tem muita gente que trabalha na área e sabe mais do que estudantes que estão aí que estudantes que estão aí terminando a faculdade. Ou seja, a faculdade, só os estudos, né, só a faculdade, só um curso que você faça de pós-graduação, só isso não te dá a bagagem que às vezes uma pessoa que já trabalha há muito tempo, que a prática traz, né? A pessoa que já trabalha há muito tempo tem. Então, independente da sua formação, você formado ou não, existe a necessidade de estudo constante. Existe a necessidade de estudo constante. Na nossa área, uma das grandes dificuldades é a compreensão dos textos legais, né? Os textos são bem difíceis de compreender, difíceis de ler, chato de ler texto tributário. Mas
a gente precisa ler, a gente precisa entender. Então eu criei um método que eu chamei de método LEI, L-E-I. E o que é o método LEI, né? O método LEI, ele representa as palavras ler, escrever e interagir. Ler, escrever, interagir. E é isso que eu passo para os meus alunos. O que é o ler, né? O ler que parece uma coisa simples, mas quando a gente está falando da área tributária, há que se fazer uma leitura detalhada, uma leitura criteriosa, como se você estivesse estudando para um vestibular, como se você estivesse estudando para uma prova, como se você estivesse estudando para um concurso. Quando eu pego uma legislação, pego papel, pego caneta, pego borracha e vou anotando, vou fazendo os destaques ali, vou separando os trechos que eu acho mais importantes. E faço como se fosse mesmo um estudo, não é só uma leitura, não é simplesmente ler, é ler, mas ler com vontade, ler apreendendo aquilo que o legislador quis passar com aquele texto. E saiba, isso não é fácil, não é fácil, tem algumas leis que a gente lê, é difícil de entender. Mas eu recomendo então leia quantas vezes forem necessárias para você sentir que entendeu a ideia que o legislador quis passar ali. Depois de ler e entender, aí você vai escrever com as suas palavras. Então, o segundo passo do método escrever, você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu daquele texto, o que aquela mensagem, o que aquele assunto trouxe para você. E aí você vai lá, escreve de preferência com caneta ou lápis no papel. Não no computador, não no celular, não no tablet. O ato da escrita manual facilita a compreensão e a retenção da informação pelo nosso cérebro, tá? Então esse escrever é escrever com as suas palavras e escrever de forma manuscrita. Depois que você leu, depois que você escreveu, e aí quando você for escrever, talvez você se depare com a dificuldade de colocar a ideia no papel, com a dificuldade de resumir aquilo que você quer falar. Então, você tem que voltar lá na leitura. Enquanto você não conseguir escrever aquele trecho, aquela ideia, aquele assunto com as suas palavras, isso pode significar que você não entendeu ainda profundamente. Volta lá, leia mais um pouco, estuda mais um pouco, tenta escrever. Depois que você estiver dominando escrever aquele artigo, aquela portaria, aquela decisão normativa, aquela resposta à consulta, aquele trechinho que você está com dificuldade, quando você conseguir escrever com as suas palavras, aí você vai para o terceiro passo, que é interagir. O que é interagir? É você passar a ideia para alguém. É você transmitir a ideia daquilo que você leu, daquilo que você escreveu para alguém. Que é alguém? Olha só, você pode passar para um funcionário aí da sua empresa, para um colega de trabalho aí do seu escritório contábil, pode passar para o seu chefe, pode passar para o seu subordinado, pode ligar para o teu cliente, falar para o teu cliente, explicar para o teu cliente, pode mandar lá nos nossos grupos de WhatsApp, lá no Facebook, mas é você transmitir aquele conhecimento para alguém, você falar para alguém, de preferência falar, né? Às vezes não dá para falar, às vezes a gente está numa ocasião que não há possibilidade de falar, aí você escreve, você manda um áudio, você manda um vídeo, faz alguma outra coisa, mas o ideal seria que você pudesse falar para alguém. Que é mais ou menos o que acontece comigo enquanto professor. Eu estudo um assunto, depois eu tenho que transmitir aquilo para a minha apostila e depois eu vou falar para as pessoas durante a aula. Mas quando eu vou falar para as pessoas durante a aula, não posso pegar a apostila e ler a apostila. Não posso ficar no slide, lendo o slide, olhando para o slide, lendo. Não. Eu vou assimilando a ideia e vou falando daquilo. Tá bom? Então, essa é a forma mais efetiva de você obter conhecimento. É estudando, anotando, escrevendo, passando para alguém. Não é o WhatsApp, não é grupo de WhatsApp que vai fazer você aprender. Não é YouTube que vai fazer você aprender. Não é Google que vai fazer você aprender. Essas são ferramentas úteis em alguns momentos, sim. Úteis para a gente confirmar, para a gente complementar, mas não é a única fonte de aprendizado. A fonte de aprendizado é o seu estudo, é a sua dedicação diária. Beleza?
Então, vou me despedindo por aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas se você achar que faz sentido, assina meu canal se você não é assinante do meu canal e saiba que eu estou à sua disposição e a gente se vê em breve. Valeu, tchau, fica com Deus, fique em paz.